Bem-vindos às Falas da Bíblia. Este é o quadro Bíblia em Reflexão, um espaço para aprender, meditar e crescer na Palavra de Deus. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e renove sua fé enquanto estudamos juntos as Escrituras. Neste estudo, refletiremos sobre a fidelidade de Deus nas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, um caminho de fé e obediência, marcado por alianças eternas e pela esperança que atravessa gerações. Veremos como o Senhor manteve sua palavra, revelando que nada pode impedir o cumprimento do que ele prometeu. Desde os primeiros dias da criação, Deus demonstrou que seu propósito era redimir e restaurar a humanidade. Mas foi através de Abraão que esse plano começou a tomar forma visível. Um homem chamado para deixar tudo e seguir apenas pela fé. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, está escrito: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Essas palavras ecoam como o início de uma aliança eterna. Deus não apenas promete uma terra e uma descendência, mas revela algo muito maior, um plano que alcançaria todas as nações. A fidelidade divina começa a se manifestar na vida de um homem que, mesmo sem entender o futuro, escolhe confiar. Abraão partiu, deixando sua terra, seus parentes e tudo o que conhecia, movido apenas pela voz do Deus invisível. Cada passo seu era uma declaração de fé. Ele não possuía mapas nem garantias, mas tinha uma promessa, e isso era suficiente. A jornada de Abraão mostra que a fé verdadeira não é ausência de dúvida, mas obediência em meio à incerteza. E foi nessa obediência que Deus se revelou, renovando a promessa e confirmando o pacto com ele. Em Gênesis capítulo 15, versículo 5, lemos: Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Gênesis capítulo 15, versículo 5. As estrelas que brilhavam sobre o deserto se tornaram símbolo da fidelidade divina, incontáveis, imutáveis, eternas. Deus falava com Abraão em linguagem de esperança, apontando para o impossível. Mesmo quando a promessa parecia distante e a idade avançada de Abraão e Sara tornava o sonho humano impossível, o Senhor permaneceu fiel. Em Gênesis capítulo 18, versículo 14, o próprio Deus pergunta: Acaso para o Senhor há alguma coisa difícil? Gênesis capítulo 18, versículo 14. Essa pergunta não é apenas retórica. É uma lembrança viva de que a fidelidade de Deus transcende o tempo e os limites humanos. E quando Isaque nasceu, o riso de Sara ecoou como um cântico de vitória. O nome do menino, Isaque, que significa riso, tornou-se o testemunho de que a promessa se cumpre, mesmo quando parece tardar. A fidelidade de Deus não se manifesta apenas nos começos, mas também nas provas. Abraão, o amigo de Deus, experimentou a mais profunda das provações quando foi chamado a oferecer o próprio filho da promessa. Em Gênesis capítulo 22, versículo 2, lemos: E disse Deus: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis capítulo 22, versículo 2. Que momento terrível e santo! O mesmo Deus que havia prometido a descendência, agora pede o filho da promessa em sacrifício. Mas Abraão obedece, não porque entende, mas porque confia. Ele sabia que o Deus que dá vida também pode restaurá-la. Quando levantou o cutelo, a voz divina o deteve, e o cordeiro apareceu no lugar do menino. Em Gênesis capítulo 22, versículo 14, está escrito:
e chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Gênesis capítulo 22, versículo 14. Nesse altar, a fé de Abraão se torna símbolo eterno de confiança, e o nome O Senhor proverá ecoa como promessa de salvação futura. Ali, Deus renova sua aliança, jurando por si mesmo que abençoaria todas as nações por meio da descendência de Abraão. O tempo passa, e a promessa continua. De Abraão vem Isaque, o filho do riso e da fé. Deus confirma suas palavras também a ele, mostrando que sua fidelidade não se limita a uma geração. Em Gênesis capítulo 26, versículos 2 a 4, lemos: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que jurei a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Gênesis capítulo 26, versículos 2 a 4. O mesmo Deus que falou com o Pai, agora fala com o Filho. Ele se apresenta não apenas como Criador, mas como Deus da aliança, fiel às suas promessas, mesmo quando os homens vacilam. Isaque experimenta tempos de fome, conflitos e oposição. Ainda assim, prospera em meio à escassez, planta em terra seca e colhe 100 por 1. Isso mostra que a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias, mas do seu compromisso eterno com a promessa feita. E no auge de sua jornada, Deus volta a se revelar. Em Gênesis capítulo 26, versículo 24 diz: E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Gênesis capítulo 26, versículo 24. A fidelidade do Senhor se estende como um fio dourado que costura o tempo, de geração em geração. Ele cumpre o que promete, não por merecimento humano, mas por amor e graça. Isaque constrói altares, cava poços e vive em paz, e em cada gesto honra o Deus de seu pai. Sua vida se torna um testemunho silencioso de que o Senhor é fiel em toda a terra. Mas a promessa ainda seguiria adiante, agora através de Jacó, o filho de Isaque. Mesmo antes de nascer, Deus já o havia escolhido. E na luta entre Esaú e Jacó, vemos o reflexo da luta da humanidade entre o querer próprio e o propósito divino. Jacó, o suplantador, o astuto, é aquele que tenta segurar a bênção com as próprias mãos. Mas Deus não desiste dos imperfeitos. Ele transforma o coração, molda o caráter e revela sua fidelidade mesmo na fraqueza. Jacó fugia, deixava para trás o lar, o irmão traído e o peso de seus próprios erros. Na solidão do deserto, deitado sobre uma pedra, ele não imaginava que ali mesmo encontraria o Deus das promessas. Em Gênesis capítulo 28, versículos 12 a 15, lemos: E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra, em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Gênesis capítulo 28, versículos 12 a 15. A visão da escada é um lembrete celestial de que o céu não está distante da terra. Mesmo em fuga, Jacó descobre que Deus não o abandonou.
O Senhor se revela como aquele que permanece, o Deus que acompanha, protege e cumpre o que prometeu. Jacó desperta, assustado e maravilhado, e exclama: "Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia." Gênesis capítulo 28, versículo 16. Ali, ele unge a pedra, faz um voto e dá ao lugar o nome de Betel, casa de Deus. Aquele que antes buscava bênção por engano, agora começa a buscar comunhão por fé. Os anos se passam, e Jacó aprende por meio da dor, do trabalho e da espera. Deus o prospera em terras estrangeiras, dá-lhe filhos e o transforma em pai de uma grande nação. Mas a promessa ainda não está completa. Jacó precisa voltar à terra que o Senhor havia prometido. Em seu caminho de volta, ele se vê cercado pelo medo de encontrar Esaú novamente. É nesse ponto de angústia que ocorre o encontro mais marcante de sua vida: a luta com Deus. Em Gênesis capítulo 32, versículos 24 a 28, lemos: Jacó ficou só, e lutou com ele um homem até que a alva subia. E vendo que não podia com ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já rompeu o dia. Porém Jacó disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Gênesis capítulo 32, versículos 24 a 28. Naquela noite, Deus não apenas muda o nome de Jacó, muda sua identidade. O enganador se torna Israel, o príncipe que lutou com Deus e venceu. Mas sua vitória não vem pela força, e sim pela rendição. Ao amanhecer, ele caminha mancando, mas com o coração transformado. A fidelidade de Deus não se manifesta apenas em bênçãos visíveis, mas também nas lutas que nos moldam. Jacó descobriu que Deus é fiel mesmo quando nós não somos. Ele aprendeu que a verdadeira bênção não está em possuir, mas em conhecer o Deus da promessa. E ao chegar diante de Esaú, aquele que outrora queria matá-lo, Jacó é recebido com perdão e paz. O reencontro entre os irmãos sela um novo tempo, o tempo da graça. A fidelidade divina havia conduzido tudo até ali: as quedas, as fugas, os sonhos e as lutas. Jacó ergue altares, adora e reconhece: o Deus que me sustentou desde que eu existo até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes. Gênesis capítulo 48, versículos 15 e 16. Deus havia sido fiel em cada detalhe, e o nome de Israel seria lembrado para sempre. A fidelidade de Deus não termina com os patriarcas. Ela se estende como um rio que corre através das gerações, levando vida onde passa. De Jacó surgem os 12 filhos, que se tornam os 12 fundamentos da nação de Israel, cada um representando uma parte do plano divino. O Senhor havia prometido uma descendência numerosa, e agora a promessa tomava forma. Mas mais do que um povo, Deus estava formando uma história, um caminho que apontaria para a redenção. Em Gênesis capítulo 35, versículo 11, Deus fala novamente com Jacó: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação e multidão de nações procederão de ti, e reis sairão dos teus lombos. Gênesis capítulo 35, versículo 11. Essas palavras encerram o ciclo da promessa patriarcal e abrem o horizonte para algo maior. De Abraão viria Isaque, de Isaque viria Jacó, e de Jacó viria um povo, e desse povo o rei prometido, o Messias, aquele que cumpriria todas as alianças. Cada filho de Jacó carrega um destino. Judá, por exemplo, traz em si a linha da realeza. Em Gênesis capítulo 49, versículo 10, Jacó declara profeticamente: O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Gênesis capítulo 49, versículo 10. Siló é o prenúncio de Cristo, o príncipe da paz.
A fidelidade de Deus, que começou em uma promessa a um homem idoso e sem filhos, se cumpre plenamente em Jesus, o Filho de Deus, descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Ao olhar para essa linhagem sagrada, vemos que o Senhor nunca falhou, mesmo quando o povo errou, mesmo quando o coração humano se desviou, Deus permaneceu fiel à sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A promessa feita a Abraão ecoa até os nossos dias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Essa bênção alcança todos os que creem, pois a fé que justificou Abraão é a mesma fé que hoje nos une a Cristo. Em Jesus, a fidelidade de Deus é revelada em plenitude, porque nele todas as promessas encontram o seu sim e o seu amém. Como está escrito em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. A história de Abraão, Isaque e Jacó não é apenas um relato antigo, é um espelho da jornada da fé de todo aquele que crê. Somos chamados, assim como eles, a confiar nas promessas, mesmo quando o caminho é incerto. Somos convidados a perseverar, a esperar, a lutar com Deus em oração e a caminhar mancando, mas transformados. A fidelidade de Deus não depende da força do homem, mas da verdade do seu amor. Ele é fiel mesmo quando nós somos infiéis. E essa fidelidade continua, geração após geração, até o fim dos tempos. Que esta palavra renove sua fé e reacenda sua esperança. Porque o mesmo Deus que foi fiel a Abraão, Isaque e Jacó, é o mesmo que permanece fiel a você, hoje e sempre. Chegamos ao fim de mais uma fala da Bíblia de hoje. Que a mensagem inspire e fortaleça sua fé. Esperamos que esta porção da palavra tenha tocado seu coração. Para continuar recebendo diariamente esses momentos de reflexão, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e não se esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Contamos com você. Muito obrigado e que Deus o abençoe.